Saudações missionárias. Você já parou para pensar no custo da jornada de um missionário no campo? Fique comigo até o final desse vídeo, porque esse é o assunto de hoje do nosso Momento Missionário. Leia comigo 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 9 e 10, que diz assim: Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Nós vamos ver nesse texto que o trabalho do missionário, ele é muito especial, é um trabalho de semeadura, mas é um trabalho também de oferecer alimento, de oferecer bênçãos aos seus ouvintes, ao seu povo-alvo, vamos dizer assim. E quando nós pensamos no sustento de um missionário, nós consideramos as suas necessidades de moradia, alimentação, vestimenta, saúde, tarifas públicas, por exemplo. Nós consideramos o sustento do missionário baseado até mesmo na nossa própria subsistência. E é verdade, o missionário precisa de tudo isso, mas ele precisa de um pouco mais. O texto que nós lemos aqui, aliás, você pode dar uma lida em todo o capítulo 9 de 2 Coríntios e você vai ver que Paulo está falando sobre o assunto o capítulo inteiro. E o apóstolo Paulo é um missionário a ser imitado por nós. Ele é o nosso modelo de missionário, nosso exemplo. E ele, como missionário, ao escrever à igreja de Corinto, ele fala sobre algumas coisas que podem ser para nós dicas da necessidade, das despesas, vamos dizer assim, do missionário no campo. A primeira dica que nós podemos ver está lá no versículo 1. Versículo 1, ele fala sobre assistência aos santos. Isso nos deixa claro que a igreja que está sendo plantada, a igreja que está sendo estabelecida ali no campo, existem santos, servos de Deus, filhos de Deus, nascidos de novo, que precisam de assistência. E essa assistência, de acordo com o contexto do capítulo lido, ela é muito mais do que assistência espiritual. É uma assistência material também, envolve recursos financeiros, porque é sobre isso que Paulo está falando. Uma segunda dica que nós podemos ver é que ele usa a expressão dar aos pobres. Se ele está dando aos pobres, se existem pobres ali onde está sendo pregado o evangelho, logicamente, essas pessoas, elas vão esperar muito mais do que uma pregação, um Jesus te ama. Elas vão olhar não só para o rosto, mas elas vão olhar também para as mãos do missionário, porque certamente elas vão esperar desse missionário uma ajuda material. E mesmo o próprio missionário, porque nós amamos aqueles que nos cercam, ele não vai estar bem, ele não vai estar em paz, sabendo que ele está pregando para alguém que está de barriga vazia, por exemplo. Então, certamente, o missionário ele vai perceber a necessidade de socorrer, de estender a mão para ajudar também, ou com uma cesta básica, com uma refeição, com um alimento, com alguma coisa, um medicamento. E tudo isso, meus amados, tem um custo financeiro. Uma outra coisa que nós podemos ver aqui no texto que nós lemos é que ele fala que Deus, ele dá semente ao que semeia. Ora, nós sabemos que o missionário é aquele que está semeando a palavra de Deus. Jesus, na parábola do semeador, ele nos diz que a palavra de Deus é a semente. E essa semente, ela é plantada pelo missionário no campo e o próprio Deus é aquele que dá a semente para ele. Ele, como missionário, ele é abençoado para abençoar. Mas uma outra coisa que nós podemos notar é que junto com a palavra semente, ele fala também de pão. Isso mostra que o alimento está junto, mas são duas coisas distintas. Tem a semente e tem também o pão.
e tem também o suprimento, a subsistência. Então, Deus dá o alimento, Deus dá o suprimento, a provisão para o semeador, mas ele dá também a semente. E quando nós olhamos para a nossa prática missionária, nós vamos ver que existem muitos projetos que envolvem, sim, questões financeiras. Vou te dar um exemplo. A nossa equipe de missionários que trabalha em Moçambique, na África, eles desenvolvem um trabalho muito bom, um trabalho muito enriquecedor junto a centenas de jovens, de adolescentes e crianças. E para esses adolescentes e crianças, muitas vezes eles oferecem refeições. As missionárias fabricam roupas para essas crianças, para esses adolescentes. Meus queridos, tudo isso tem um custo. E com certeza não vem do bolso do povo de lá, do povo africano. Somos nós, igreja local, somos nós, missionários sustentadores, que precisamos contribuir com esses recursos. A Igreja Tessalônica tem trabalhos missionários em outros lugares, além de África. Mas eu estou usando esse exemplo porque é um povo excepcionalmente conhecido pela sua carência, pela sua necessidade. Temos também campos missionários no Tocantins, que também existem grupos de pessoas que esperam da liderança local, esperam dos missionários assistência, ajuda. Então, quando nós vamos ao campo, ou quando nós sustentamos o trabalho daqueles que vão ao campo, nós somos sim abençoados por Deus, mas nós somos abençoados para abençoar em missões. E aqui eu quero encorajar você, que é o missionário que fica, porque nós sabemos que existem duas categorias de missionários: o missionário que vai e o missionário que fica. O missionário que vai à frente da batalha, o guerreiro, o soldado, aquele que vai guerrear. Ora, não se espera que o missionário que vai, ou melhor, que o guerreiro que vai ao campo, que vai à batalha, que ele vá se preocupar com o próprio sustento, como da onde virá o alimento e outras coisas mais. Ele tem que ser sustentado por aquele que o enviou, por aquele que o arregimentou. Da mesma forma, o missionário que vai, ele não está ali para se envolver com os negócios dessa vida, para buscar o próprio sustento. Ele está ali desenvolvendo um trabalho missionário que Jesus mandou desenvolver quando Jesus disse: ide e pregai o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. Então ele está ali pregando, ele está ali à frente. Mas existe também o missionário que fica. Se você é discípulo de Jesus, você é missionário. Você só tem que saber se você foi chamado para ir ou para ficar. E se você é aquele que fica, você fica com uma incumbência, a responsabilidade de sustentar aquele que foi. Sustentar com intercessão no mundo espiritual. Sustentar financeiramente, através de oferta, através de ajuda. Então, quando você estender a sua mão para enviar uma oferta para o campo missionário, lembre-se disso. O missionário, aquele que semeia, ele vai precisar de algo mais, porque ele tem que socorrer aos carentes do lugar. Ele tem toda uma, além das suas despesas pessoais, de combustível, de alimentação, de sobrevivência, ele tem também que ter com que dar assistência ao pobre. Ele tem que ter também a semente para semear ali. Por isso, quando você enviar o pão, envie junto a semente, porque você, meu querido, você, minha querida, foi abençoado, foi abençoada para abençoar também em missões. Porque missões, essa obra maravilhosa que o Senhor Jesus nos ordenou a fazer, ela se faz de 3 formas: indo, orando e contribuindo. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.